Você já acordou com aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue identificar o quê? Não é falta de esforço, não é falta de fé. É como se, independente do quanto você tente, existe uma força invisível travando tudo na sua vida ao mesmo tempo. Finanças, relacionamentos, saúde, propósito, tudo emperrado, tudo no vermelho. Se você está sentindo isso agora, precisa ouvir esta mensagem até o final, porque o que vou revelar aqui não é motivação barata. É uma verdade espiritual que vai explicar exatamente por que você está onde está e o que Deus está fazendo na sua vida neste exato momento. Fica comigo. Isso vai mudar tudo. Existe um momento que acontece na vida de certas pessoas. Um momento que não tem aviso prévio, não tem ritual de preparação, não tem cerimônia. Ele simplesmente chega. E quando chega, o silêncio ao redor fica tão pesado que parece sólido. Foi exatamente num momento assim que uma voz ecoou. Não um pensamento, não uma impressão vaga. Uma voz audível, clara, com autoridade de quem não pede permissão para falar. 3 palavras foram ditas naquele silêncio. Reinicialização iniciada. Essas 3 palavras desencadearam uma visão. E nessa visão havia uma sala. Não qualquer sala. Uma sala de controle. O tipo de lugar que você imagina quando pensa em tecnologia avançada, telas por todo lado, dados piscando, sistemas sendo monitorados em tempo real. Só que esta sala não era de nenhuma corporação humana, era celestial. E nas telas daquela sala estava a sua vida, não a vida de outra pessoa, a sua, com nome, com rosto, com história. Cada área da sua existência era representada numa tela diferente. Finanças, relacionamentos, saúde, propósito, tempo. E o que estava sendo revelado naquele momento era algo que nenhum ser humano consegue enxergar com os próprios olhos, mas que explica tudo que você já viveu até hoje. Cada uma dessas telas piscava em vermelho. Não uma ou duas. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sem exceção, vermelho total. E aí vem a parte que precisa pousar de verdade no seu coração. Vermelho não significava que você era fraco. Vermelho não significava que você tinha falhado. Vermelho significava que cada área da sua vida estava configurada de forma errada, estava operando abaixo da capacidade para a qual foi projetada, como uma televisão de última geração sendo usada com as configurações de fábrica nunca ajustadas. O equipamento é poderoso, mas está funcionando na metade do potencial por causa de uma programação incorreta. E aí, o anjo que estava naquela sala revelou a origem do problema. O inimigo adulterou os ajustes. Preciso parar aqui um segundo, porque isso é mais sério do que parece. A maioria das pessoas que está passando por dificuldades acredita que o problema é circunstancial. O mercado está ruim. A família sempre foi assim. A saúde é herança genética. O tempo passou e as oportunidades foram embora.
Mas e se o problema não fosse nenhuma dessas coisas? E se o problema fosse mais profundo do que qualquer circunstância visível? A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o que a maioria das pessoas não lê com atenção é o que vem antes dessa afirmação. Jesus não está descrevendo só o que o inimigo faz quando ele age de forma violenta e óbvia. Ele está descrevendo o modo de operação, o estilo, a estratégia. E a estratégia mais eficiente do inimigo nunca foi destruição imediata, foi corrupção silenciosa. Pense em como um vírus funciona num computador. Ele não apaga seus arquivos de uma vez, não desliga a máquina imediatamente. Ele se infiltra no sistema operacional, altera configurações que você nem sabe que existem e vai, aos poucos, degradando o desempenho. O computador continua ligado, continua funcionando, mas cada vez mais lento, cada vez mais instável, cada vez com mais erros inexplicáveis. É assim que o inimigo trabalha na vida de quem foi chamado. Você não estava apenas enfrentando dificuldades, você estava funcionando com um sistema operacional corrompido. E o pior de tudo é que quando o sistema está corrompido por dentro, todo esforço que você faz por fora gera resultado menor do que o esperado. Você ora, você jejua, você trabalha, você tenta mudar. E as coisas melhoram um pouco, mas nunca chegam ao nível que você sabe, lá no fundo, que deveria ser o seu normal. Isso cria uma exaustão específica, uma canseira que não é física. É a canseira de quem luta com afinco e colhe menos do que planta, de quem faz tudo certo e ainda assim fica para trás, de quem olha para a vida e pensa, isso não pode ser tudo que existe para mim. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa dinâmica que precisa ser dito com clareza. Quando uma pessoa vive anos com um sistema corrompido, ela começa a normalizar o erro. Ela para de questionar o porquê das coisas não funcionarem. Ela deixa de esperar o melhor e passa a administrar o mínimo. Ela troca o sonho pela sobrevivência. E faz isso não por falta de fé, mas porque a exaustão acumulada cria um mecanismo de proteção emocional. Se você não espera muito, não se decepciona tanto. Conhece alguém assim? Ou talvez você mesmo esteja nesse lugar agora. Essa é a armadilha mais sofisticada do inimigo. Não é a destruição que ele causa diretamente, é a resignação que ele induz indiretamente. Porque uma pessoa resignada para de orar com autoridade, para de declarar com convicção, para de agir com expectativa. E sem autoridade, convicção e expectativa, os portais de manifestação divina ficam tecnicamente abertos, mas ninguém passa por eles. Se você foi enganado pela resignação, esta mensagem é o chamado de volta. A reinicialização começa com você reconhecendo que o estado atual não é o estado final. Se você se identificou com isso, você precisa ouvir o que vem agora. De volta àquela sala de controle, com todas as telas no vermelho, um arcanjo se aproximou. Não com gentileza hesitante, com autoridade absoluta. E diante de todas aquelas configurações corrompidas, de todas aquelas limitações instaladas pelo inimigo ao longo dos anos, ele pronunciou um comando. Inicie a reinicialização divina. E tudo escureceu. Não foi uma escuridão de derrota, foi a escuridão que antecede o início, a mesma escuridão que existia antes de Deus dizer haja luz. O tipo de escuridão que não é a ausência de Deus, é a presença preparatória de Deus antes de uma criação. E naquele escuro, algo aconteceu que mudou tudo. Todas as configurações antigas foram apagadas. As limitações financeiras que pareciam permanentes, deletadas. As disfunções relacionais que se repetiam em ciclo, deletadas. As restrições de saúde que pareciam hereditárias, deletadas. Os atrasos de tempo que faziam você se sentir fora do prazo, deletados.
A confusão sobre propósito que drenava sua energia, deletada. Tudo que o inimigo havia instalado ao longo de anos, décadas até, foi varrido num único comando divino. Mas a reinicialização não parou na exclusão, porque deletar o velho sem instalar o novo não é liberdade, é vazio. E Deus não trabalha com vazio, Ele trabalha com transformação. Então, depois que tudo foi apagado, novos protocolos começaram a carregar. Quero que você imagine isso com toda a clareza que conseguir, porque isso não é metáfora poética. É uma descrição espiritual real do que Deus está fazendo agora. Onde havia escassez, protocolos de abundância foram instalados. O sistema financeiro da sua vida está sendo reconfigurado para operar com base no favor divino, não no esforço humano. Isso não significa que você vai parar de trabalhar. Significa que o esforço que você já faz vai começar a produzir resultados desproporcionais. O Salmo 35 fala em colheita de bênçãos que vem de fontes que a pessoa não plantou. O Deuteronômio, capítulo 28, descreve bênçãos que perseguem, que alcançam, que ultrapassam a velocidade dos seus passos. Você não vai mais correr atrás do sustento. O sustento vai começar a correr atrás de você. Isso pode parecer absurdo para quem está no vermelho agora, para quem está olhando para as contas e não enxergando saída. Para quem trabalhou a vida inteira, fez tudo certo na teoria e ainda assim chega ao fim do mês sem margem. Mas preciso que você entenda, o problema nunca foi sua capacidade. Foi a configuração corrompida que impedia que sua capacidade gerasse resultado justo. Vou ser ainda mais específico aqui, porque generalidade não ajuda quem está com água no pescoço. Você sabe aquela ideia que fica voltando na sua mente há meses, talvez anos, mas você nunca tomou como séria porque parecia grande demais, ou fora do seu alcance, ou porque alguém em algum momento disse que não ia funcionar? Essa ideia não é coincidência. Ela não está voltando porque sua mente está ociosa. Ela está voltando porque é um sinal. Uma pista que Deus plantou dentro de você sobre o canal de provisão que está sendo desbloqueado. O protocolo de abundância não vem só pelo trabalho que você já faz. Vem também pela abertura de canais que estavam represados. E muitas vezes, esses canais têm a forma exata daquela ideia que você ainda não teve coragem de levar a sério. Com a reinicialização, canais de provisão que estavam bloqueados estão se abrindo. Fontes inesperadas, conexões que você não procurou, oportunidades que aparecem sem que você tenha maquinado nada. Isso é o favor sobrenatural em operação. E onde havia conexões que só sugavam sua energia, uma programação divina de alinhamento foi ativada. Esse é o ponto que mais dói, mas que mais liberta. Você já olhou ao seu redor e percebeu que certas pessoas, por mais que você as ame, parecem sugar algo de você? Não é por maldade delas, necessariamente. É uma incompatibilidade de missão. Quando o sistema de relacionamentos é corrompido, ele coloca na sua vida pessoas que drenam no lugar de pessoas que constroem. E o pior é que muitas vezes essas pessoas chegaram em momentos de vulnerabilidade quando você precisava de apoio e criaram laços que hoje são difíceis de enxergar como problemáticos. Mas a reinicialização divina está redefinindo seu sistema de relacionamentos para atrair com base na missão, não na carência. Isso significa que pessoas que não têm sintonia com o que Deus está construindo na sua vida serão filtradas. Não necessariamente de forma dramática ou brigada. Às vezes, simplesmente o afastamento natural acontece. A frequência diminui, os interesses divergem e você começa a perceber que tem espaço. Espaço que antes era ocupado por quem sugava, agora será preenchido por quem soma. Conexões divinas. Pessoas que vão aparecer na hora certa, com o recurso certo, com a palavra certa.
pessoas que vão olhar para você e enxergar seu potencial antes mesmo que você o veja. Pessoas destinadas a caminhar com você nessa nova fase que está começando. E aqui preciso falar de um padrão bíblico muito subestimado. Deus frequentemente envia as conexões certas antes de enviar os recursos. Ruth precisou de Boaz antes da colheita. Davi precisou de Jonatas antes do trono. Paulo precisou de Barnabé antes das igrejas. A conexão divina é o veículo pelo qual a provisão, a proteção e a plataforma chegam. Então, quando sua rede de relacionamentos começar a mudar, não resista. Não force a permanência daquilo que Deus está, com cuidado, removendo. E não subestime a importância daquelas novas conexões que surgem em lugares inesperados. Elas podem ser exatamente o que Deus está usando para levar sua vida ao próximo nível. Se você está sentindo uma solidão agora, entenda como confirmação. Deus está criando espaço para o que vem. Não é abandono, é preparação. Preciso te perguntar uma coisa diretamente. Você já sentiu que seu corpo carrega mais do que cansaço físico? Um peso que não vai embora com sono, férias ou remédio? Aquela sensação de que algo está fundamentalmente errado, não só no corpo, mas num lugar mais profundo? Isso tem explicação espiritual. Seu corpo, na configuração original de Deus, foi projetado para o bem-estar completo. A Bíblia diz que Deus quer que você prospere e tenha saúde, assim como sua alma prospera. Saúde não é um acidente no projeto divino. É especificação de fábrica, mas quando o sistema está corrompido, a programação que mantém o equilíbrio falha. Ansiedade crônica, insônia, dores sem causa orgânica clara, pensamentos invasivos, condições que persistem apesar do tratamento. Não estou dizendo para abandonar o cuidado médico. Estou dizendo que existe uma dimensão espiritual da saúde que a medicina não alcança, e quando essa dimensão está comprometida, o corpo reflete. A ciência começa a reconhecer isso pela psiconeuroimunologia, que estuda a ligação entre mente, sistema nervoso e imunidade. Pesquisas mostram que estados emocionais crônicos como medo, amargura e desesperança produzem mudanças reais no corpo. Inflamação, baixa imunidade, desregulação hormonal. O que a espiritualidade chama de guerra espiritual, a ciência começa a mapear como uma guerra bioquímica interna. Isso confirma o que a Bíblia sempre disse: somos uma unidade. Espírito, alma e corpo são camadas interligadas. E quando a camada espiritual está comprometida, o impacto desce para a alma e depois para o corpo. Com a reinicialização, a programação que permitia batalhas mentais e condições crônicas está sendo removida. Sistemas de clareza e vitalidade sobrenatural estão sendo ativados. Seu corpo foi criado para ser habitação do Espírito Santo, e ele não habita em ruínas. Onde ele habita, ele restaura. Mas agora preciso falar sobre o que talvez seja a área mais dolorosa para quem passou dos 35. O propósito. Existe uma angústia específica que atinge as pessoas nessa fase. Não é a angústia juvenil de não saber o que fazer da vida. É mais profunda. É a angústia de quem investiu anos, décadas, em caminhos que pareciam certos e chegou num ponto olhando para tudo que construiu e sentindo: isso não sou eu. Isso não é o que vim fazer. E aí vem o peso. O peso de achar que é tarde, de pensar que os melhores anos já se foram, de calcular o tempo que resta e achar que não é suficiente para recomeçar. Isso não é sabedoria. É uma mentira instalada como sistema operacional. Preciso te dar alguns dados para você entender que o relógio do inimigo não é o relógio de Deus. Moisés tinha 80 anos quando recebeu seu chamado mais significativo. Abraão tinha 75 quando Deus disse: saia da sua terra. Paulo tinha mais de 40 quando escreveu cartas que moldaram a fé cristã.
O tempo de Deus não funciona na lógica humana de prazo de validade. E no contexto brasileiro onde você vive, existe um dado importante. Muitos dos empreendedores que mais crescem no Brasil têm mais de 40 anos. Não por acidente, por maturidade, experiência e resiliência construída no caminho. O inimigo corrompeu seu sistema de propósito com confusão e sensação de atraso. Mas a reinicialização divina está reativando uma clareza que você nunca teve. Você não vai mais procurar seu chamado em livros de autoajuda ou testes de personalidade. O chamado vai ser revelado de dentro para fora, com uma nitidez que vai te surpreender. Portas vão se abrir antes de você bater, convites vão aparecer sem que você tenha se candidatado. Reconhecimento virá de onde você não espera. Porque quando o propósito está alinhado e o sistema está limpo, a vida para de exigir que você force e começa a cooperar com o que você foi feito para ser. E agora chegamos ao ponto mais poderoso: o sistema de tempo. Existe uma frase que o inimigo repete na mente dos escolhidos: você perdeu a hora. Essa frase tem poder porque usa informações reais. Você de fato viveu anos, tomou decisões que hoje vê como erradas, ficou parado em situações que drenaram seu potencial, deixou oportunidades passarem. Tudo isso é real, mas a conclusão que o inimigo tira é uma mentira, que o passado define o futuro, que o tempo perdido não pode ser recuperado, que o atraso é permanente. A Bíblia responde isso em Joel: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Isso não é poesia, é uma declaração da capacidade divina de comprimir o tempo, de acelerar processos, de fazer em um ano o que normalmente levaria 10. Os protocolos de aceleração divina estão comprimindo o tempo na sua vida. O que o inimigo atrasou por anos, Deus vai liberar em dias. Isso não é fantasia, é o padrão bíblico. José passou anos na prisão e em uma tarde assumiu o segundo cargo mais alto do Egito. Ruth perdeu tudo e em poucos meses colheu uma herança. Esther era órfã e de repente estava no trono influenciando uma nação. O atraso que você viveu não foi abandono divino, foi armazenamento de potencial. Como uma mola, quanto mais comprimida, mais longe vai quando liberada. Você foi comprimido. A liberação está chegando e preciso acrescentar algo que parece contraintuitivo. Os anos que pareceram perdidos não foram desperdiçados, eles foram processados. Cada dificuldade produziu profundidade de caráter. Cada erro produziu uma sabedoria que nenhuma faculdade ensina. Cada espera produziu uma dependência de Deus que nenhuma vitória rápida teria gerado. Você não chega à fase de aceleração como a mesma pessoa que entrou na espera. Você chega mais forte, mais sábio, mais dependente de Deus e menos dos seus próprios planos. E é exatamente esse perfil que sustenta o que Deus está prestes a colocar em suas mãos. Agora preciso falar diretamente com você, não com um você genérico, com você que está ouvindo isso agora. Você não chegou até aqui por acaso, você não clicou por tédio. Existe uma razão para estas palavras estarem chegando aos seus ouvidos hoje. Desta forma, neste momento específico, a reinicialização não é opcional. Já começou, mas existe um papel que só você pode desempenhar. Deus não faz a reinicialização sem a permissão e cooperação do usuário. Não porque ele não pode, mas porque ele respeita a liberdade que lhe deu. E é aqui que entra a decisão mais importante. Você precisa parar de defender as configurações corrompidas. Soa estranho, mas é comum. Quando vivemos anos com um sistema corrompido, começamos a nos identificar com as limitações. A escassez vira identidade. Sempre fui assim. A solidão vira personalidade. Prefiro ficar sozinho. A confusão vira falsa humildade. Quem sou eu para um grande chamado? Essas frases não são verdades,
São arquivos corrompidos que você aprendeu a chamar de quem eu sou. A reinicialização exige que você solte, que pare de defender essas narrativas, que abra mão da identidade construída na limitação para receber a identidade que Deus instalou antes do seu nascimento. Jeremias diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Essa é sua configuração original. Antes do inimigo adulterar, antes da vida machucar, antes das escolhas erradas, existe uma versão de você que Deus conhece e que você ainda não encontrou. A reinicialização é o caminho de volta para esse encontro. Vou te dar passos práticos agora, não porque a graça depende de ritual, mas porque a cooperação consciente acelera o processo. O primeiro passo é reconhecimento. Pare de justificar o estado atual da sua vida como normal. Olhe para cada área no vermelho e declare em voz alta: "Isso não é o plano de Deus para mim, isso é corrupção que está sendo removida." Palavras têm peso no reino espiritual. O segundo passo é renúncia. Existe alguma área onde você cedeu permissão ao inimigo conscientemente ou não? Relacionamentos errados, hábitos que abriram portas, acordos com medo, amargura ou descrença. Renúncia não é punição, é revogação de licença. Você está dizendo: "Chega, este contrato está encerrado." O terceiro passo é receptividade. É o mais difícil para quem foi ferido. Significa voltar a acreditar que o bem é possível, que a provisão pode vir, que relacionamentos saudáveis existem, que a saúde pode ser restaurada, que o propósito está intacto. A receptividade é o sistema imunológico espiritual que permite que as bênçãos entrem sem que você as sabote, achando que não merece. O quarto passo é a ação expectante. Comece a se mover na direção do que está crendo. Não com desespero, mas com expectativa. Dê o primeiro passo em direção ao projeto paralisado. Mande a mensagem adiada. Marque a consulta. Escreva o primeiro parágrafo. Dê o passo que você estava esperando ter certeza total para dar. A fé sem obras é morta. Não porque as obras merecem a graça, mas porque demonstram que a fé é real. E demonstração real abre portas reais. E o quinto passo, que muitos ignoram, é a gratidão antecipada. Comece a agradecer pelo que ainda não vê, mas que já está completo no espiritual. Isso não é fingimento, é fé em forma de adoração. É o que faz o reino espiritual entender que você já recebeu. E o que está no espiritual precisa se mover para o natural, para corresponder à sua fé. Quero que você feche os olhos por um momento. Imagine que as telas daquela sala de controle celestial estão sendo atualizadas agora, em tempo real. Uma por uma, o vermelho está desaparecendo. No lugar, uma cor que você não sabe descrever, mas que, quando vê, sente que é certa. A cor de como sua vida foi projetada para ser. A tela das finanças está verde, não porque você ganhou na loteria, mas porque o favor de Deus está operando sobre cada trabalho das suas mãos. A tela dos relacionamentos está verde, não porque todos são perfeitos, mas porque você está cercado de quem te vê e te edifica. A tela da saúde está verde, não porque nunca terá desafios, mas porque há uma vitalidade que te sustenta mesmo quando eles vêm. A tela do propósito está verde, não porque você tem todas as respostas, mas porque há uma clareza de direção guiando cada passo. A tela do tempo está verde, não porque o passado foi perfeito, mas porque o futuro está sendo acelerado para compensar cada atraso fabricado pelo inimigo. Agora, abra os olhos. O que você imaginou não é fantasia. É uma visão do que está sendo instalado agora no reino espiritual. E o que está no reino espiritual, eventualmente, se manifesta no natural. É lei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está acontecendo no céu está vindo para a terra.
Antes de terminar, preciso dizer uma última coisa. A reinicialização vai ser testada. Depois de um momento de revelação como esse, o inimigo geralmente contra-ataca com circunstâncias que parecem contradizer tudo que você recebeu. Uma conta inesperada, um relacionamento complicado, um sintoma que volta, uma porta que fecha. Isso não significa que a reinicialização falhou. Significa que o inimigo está tentando te convencer a reinstalar o sistema corrompido. E a forma como ele faz isso é pela dúvida. Achou mesmo que ia mudar? Está vendo? Nada mudou. Você sempre vai ser assim. Essas vozes não são profecia, são tentativa de manipulação. A resposta é a fé perseverante, não a fé eufórica de quem está no alto de uma revelação, mas a fé que acorda na segunda-feira com as mesmas circunstâncias difíceis e ainda declara: Deus disse e eu creio. O processo está em andamento, mesmo quando não vejo. Isso é o que separa quem experimenta a reinicialização completa de quem fica no meio do caminho. Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A certeza vem antes da evidência. A convicção sustenta quando os olhos não enxergam. E quem persevera nessa posição é quem chega à manifestação completa. Você foi escolhido para este momento. Não porque é melhor, não porque fez tudo certo, mas porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, olhou para a sua linha do tempo completa, com tudo que você passou, errou e sofreu, e decidiu que você é exatamente o tipo de pessoa que, quando restaurada, vai impactar outras que precisam ver que a reinicialização é real. Seu testemunho importa, não só para você, para cada pessoa ao redor que ainda não acredita que é possível sair do vermelho. Para seus filhos, que herdarão não apenas bens, mas o padrão espiritual que você estabeleceu. Para sua família, que verá de perto o que acontece quando alguém decide cooperar com a graça. Sua história não termina no vermelho. Sua história está sendo reescrita com tinta que não desbota, por uma mão que não erra, sob uma autoridade que nenhum inimigo pode contestar. A reinicialização já começou. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.